TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começamos mais um Correio da Manhã na TV, segunda edição. Hoje é quarta-feira, 2 de fevereiro, e você confere agora as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Partido Alferes, Três Rios, Teresópolis e Paraíba do Sul. E você vai ver nesta edição: vazamento de gás para o trânsito em Itaipava. Petroíta e Cascatinha pagam salários atrasados dos rodoviários. Licitação do transporte público em Petrópolis precisa ser concluída este ano. Prefeitura de Petrópolis rompe contrato com a empresa responsável pela iluminação pública. Amigos de Saulo, vítima de afogamento no litoral da Paraíba, prestam homenagem em Petrópolis. Agora, no Correio da Manhã na TV, segunda edição. No início da tarde de hoje, por volta do meio-dia, um vazamento de gás em Bom Sucesso, no distrito de Itaipava, em Petrópolis, parou o trânsito por mais de 2 horas. Por conta do incidente, muita gente acabou perdendo compromissos importantes. Nesta quarta-feira, o trânsito em Bom Sucesso, em Petrópolis, ficou assim. O motivo foi um vazamento de gás na região. O Corpo de Bombeiros interditou a circulação de veículos na estrada União Indústria por medida de segurança. E como alternativa ao trânsito, veículos pequenos puderam passar pela localidade do Vila Epitácio, em Nogueira. Dentro de um possível, estamos tentando fazer a fluidez do trânsito de Bom Sucesso até Nogueira. O vazamento de gás causou um enorme congestionamento na região. Os ônibus da Turp e Cidade Real registraram atrasos e muitos veículos tiveram a rota alterada. Quem estava dentro dos ônibus não teve outra opção a não ser esperar pela liberação da via. Por conta da falta de rotas alternativas, os passageiros ficaram mais de 2 horas presos no engarrafamento. Eles falaram que estava tendo um vazamento de gás ali na frente, né? A gente tá aqui mais ou menos chegamos, eu lembro que ia ser quase meio-dia, já fazendo 2 horas, né? Eles passaram a gente para esse, quer dizer, falaram que era 20 minutos, já passou 20 minutos, não deram nenhuma posição até agora. As horas perdidas no engarrafamento fizeram com que Cassiane e a Thaís perdessem as consultas do pré-natal. A gente aqui está esperando, sem retorno, de volta também, porque ele deu a alternativa da gente poder voltar, mas até agora não voltou, não falou nada. A gente está esperando, com fome, com sede, querendo ir no banheiro, e ele não tem nenhum posicionamento. O pré-natal a gente já perdeu. Ligamos para o CIDS para tentar remarcar, a gente não sabe se vai conseguir realmente remarcar essa consulta. Infelizmente, devido aqui ser uma rua estreita e de 2 vias, a gente não pôde colocar o ônibus passando por dentro, senão não ia passar nem por fora e nem por dentro. O tráfego na região foi liberado às 2h30 da tarde, após a SEG realizar os reparos na tubulação. A Naturgy, responsável pelo fornecimento de gás na região, informou que a rede de gás foi atingida acidentalmente por terceiros. Técnicos da empresa foram ao local e realizaram os reparos necessários para o restabelecimento do serviço. Toda a rede está sendo monitorada pelo Centro de Controle e Operações de Rede. A empresa disse ainda que, para evitar situações como esta, desenvolveu um guia para obras em vias públicas nos municípios abastecidos por gás canalizado. Esse guia recomenda que as concessionárias entrem em contato com a Naturgy antes de executar qualquer trabalho, para que possam ser orientadas antes de perfurarem o solo para evitar que a rede de gás seja atingida. A licitação das linhas de ônibus da empresa Cascatinha em Petrópolis precisa ser concluída este ano. Em 2021, após uma decisão do Tribunal de Contas do Estado, foi criada uma comissão especial para elaborar o processo licitatório e os trabalhos têm que estar prontos até setembro. A realização da licitação do transporte público de Petrópolis é uma determinação do Tribunal de Contas do Estado que encontrou irregularidades no contrato de concessão das linhas operadas pela empresa. A aviação, que pertence ao mesmo grupo da Petroíta, é responsável por mais de 30 linhas das regiões de Cascatinha, Carangola, Vale dos Esquilos, Retiro, Estrada da Saudade e Jardim Salvador. São aproximadamente 35 ônibus para atender essas regiões. O TCE verificou que a aviação Cascatinha opera na cidade desde os anos 90 sem que tenha participado da licitação, o que, segundo o tribunal, é ilegal.
Nos documentos, o nome da Cascatinha não aparece em nenhum levantamento de contratos e licitações realizados pela Prefeitura. E a licitação, para os usuários, seria um alívio em meio a tantos problemas. Eu acho que deveria fazer alguma coisa para a melhoria do transporte em Petrópolis, né? Porque quem trabalha tem horário a cumprir, né? Nunca tem ônibus, sempre atrasado. A gente perde hora de médico, hora de serviço. Ônibus quebrado direto, principalmente o Vale do Carangola. Quebrou 2 hoje. Olha lá, já quebrou 2 hoje. Eu acho que é falta de ônibus, falta de motorista, falta de organização. A empresa tem que tomar mais providência com o cuidado dos ônibus. Está precário realmente, né? Aí problema de ônibus quebrado. Cadê a frota nova que chegou? Meia dúzia de ônibus? O que adianta? O ônibus já o novo já está todo quebrado. Com a determinação do tribunal, no segundo semestre deste ano, as linhas têm que estar sendo operadas pela empresa vencedora da licitação. A determinação do tribunal foi publicada em junho do ano passado, estipulando 360 dias para que a prefeitura realize o processo licitatório. Além disso, no documento, o TCE determina que o governo municipal não prorrogue os contratos com a Petroita e também com a Cidade das Hortênsias quando os mesmos acabarem em 2025. A determinação é que a prefeitura promova a licitação para as linhas atendidas por essas empresas antes do término contratual. Em nota, o Cetranspetro informou que a recomendação sobre a licitação da empresa Cascatinha foi motivada por uma falha material que pode ser comprovada e esclarecida. A Prefeitura de Petrópolis também foi questionada pela equipe do Correio da Manhã sobre o andamento do processo licitatório, mas até o momento não obtivemos resposta. E ainda falando de transporte público, as empresas de ônibus Petroita e Cascatinha pagaram hoje os salários dos motoristas, trabalhadores das garagens e do setor administrativo que estavam atrasados. As férias também foram quitadas, segundo o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Petrópolis. No último dia 31, segunda-feira, o petropolitano Saulo Alexandre Mendes morreu depois de se afogar em uma praia no litoral da Paraíba. Um passeio que se tornou tragédia. Na última segunda-feira, Saulo Alexandre Mendes morreu após se afogar em uma praia no litoral da Paraíba. O petropolitano de 45 anos estava com a esposa e o filho passando férias na região. Ele era conhecido por seu carisma e companheirismo. Saulo trabalhou por quase 22 anos nos Correios. Durante a sua trajetória profissional, ele ficou conhecido por ser uma pessoa alegre, companheira e que mudava o ambiente de trabalho, sempre com brincadeiras e sorrisos. Tem exatamente 9 anos que eu conheço o Saulo. E o Saulo, além do meu companheiro de trabalho, né, que ele não é um companheiro de trabalho aqui, falando coletivamente, ele é um amigo de trabalho, né? E o Saulo, ele, além de ser o meu amigo pessoal, Saulo é um excelente profissional, sempre receptivo, sempre, além de cumprir as suas tarefas, de sempre fazer um pouco mais, Saulo ele buscava ajudar os amigos de trabalho, entendeu? De aprendizado na partida, né, do Saulo fica, tipo assim, que ele estava desfrutando de umas férias, né, e visitando uma praia, e os lugares, né, as praias, elas têm as questões do fenômeno de a maré subir, o mar ficar agitado, e o Saulo não fazia consumo de bebida, nada disso. O Saulo era uma pessoa até evangélica, muito tranquilo, entendeu? Estava com seu filho na água, o garoto conseguiu sair e ele não conseguiu, foi isso que nós entendemos. Mas o mar, ele é algo desconhecido. Saulo chegou a ser socorrido pelos banhistas após sua esposa perceber que estava se afogando. Foi levado ao hospital, mas não resistiu. O amigo Mauro retrata a energia de Saulo no dia a dia do trabalho. Um grande companheiro, o Saulo, sendo promovido a supervisor, nós estamos empenhados na luta de melhorar a qualidade de entrega. E, em momento nenhum, ele deixou cair a qualidade de pai, a qualidade de amigo pessoal de cada um aqui dentro. O Saulo ele tinha uma ligação pessoal com cada um aqui dentro. Cada um tinha a sua história com o Saulo. O Saulo era aquele cara que buscava a parte social, buscava a parte de ser humano. Mais do que ser gestor, ele era humano.
O corpo de Saulo está sendo transportado para Petrópolis, onde o sepultamento deve ocorrer ainda esta semana. Em homenagem, amigos da profissão realizaram uma salva de palmas em frente ao local onde trabalhava. A Prefeitura de Petrópolis rompeu o contrato com a empresa que era responsável pelo serviço de iluminação pública do município e informou que vai fazer um contrato emergencial com uma nova empresa. Diante da mudança, a Secretaria de Serviços, Segurança e Ordem Pública assumiu as demandas mais urgentes. A Prefeitura alegou circunstâncias externas e fatores de economia que fizeram a empresa responsável pela iluminação pública da cidade ficar inviabilizada de continuar prestando o serviço. O município informou que vai realizar a manutenção com recursos próprios até a contratação de uma nova empresa, que vai acontecer de forma emergencial. Enquanto isso, ruas de diferentes regiões da cidade seguem com iluminação precária. É o caso, por exemplo, desse trecho na Avenida Barão do Rio Branco, no centro da cidade, que está completamente no escuro. E o maior problema é que a população não tem um canal direto para denúncias. Na antiga gestão municipal, foi disponibilizado um número de 0800 para receber este tipo de reclamações sobre a iluminação pública, além de um aplicativo chamado Ilumina Petrópolis. No entanto, a nova gestão não informou se estes canais continuam ativos. A empresa Vasconcelos e Santos Limitada, que até então estava responsável pela iluminação pública da cidade, foi contratada em agosto do ano passado. Para a nova empresa que vai assumir a responsabilidade da iluminação pública com a contratação emergencial, a Prefeitura informou que planeja mais investimentos. A promessa do governo municipal é de aproveitar os mecanismos que já existem para ampliar as ações, como a instalação de LED em todos os principais corredores da cidade e nas comunidades. E você vai ver depois do intervalo. Alagamentos causam prejuízos a moradores de Três Rios e Petrópolis. População pede providência da Prefeitura de Petrópolis para retirar lixo e entulho de rua no centro da cidade. Quase 7.500 petropolitanos podem ficar sem votar nas eleições deste ano. 90 mil pessoas já tomaram a dose de reforço da vacina contra a Covid-19 em Petrópolis. Obras no Quilombo da Tapera devem ser entregues nesta semana. O Correio da Manhã na TV, segunda edição, volta em instantes. Verão da Economia. Ofertas quentíssimas que vão deixar o seu carrinho cheio. Alho 14,79, cebola 2,98, pepino limão ou laranja-pera 2,89, inhame, banana d'água ou manga palmer 3,57, batata doce ou abóbora corte 3,98. E tem mais economia. A 100 peça inteira quilo, 24,98. Molho de tomate para mesa, 99 centavos. Tudo pra você economizar mais. Que o Rio de Janeiro continua lindo, a gente já sabe. Mas o que você não sabe é que o estado também está mais forte do que nunca. Com a casa arrumada, a economia entrou no rumo certo, o do crescimento. Duvida? Então anota aí. O Rio tem mais de 6 bilhões em caixa para investir e turbinar a economia fluminense. O salário dos servidores está em dia e ainda vem aumento por aí, hein? Quer mais? 100% dos empregos perdidos na pandemia já foram recuperados. Em um ano, foram criados mais de 90 mil novos empregos com carteira assinada. É trabalho para muita gente. Mas não para por aí, não. Mais de 70 bilhões vão ser colocados em empreendimentos privados no estado até o final de 22. Vamos combinar. É hora de investir e empreender no estado que está novamente na onda dos negócios. Acesse pacto.rj.gov.br. Vem investir e crescer junto com a gente. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? Alerge já! Chegou o Legisla Aqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legisla Aqui. É a Alerj mais perto de você. Seus olhos estão preparados para se encantar?
Seu coração preparado para sentir? Então você está preparado para viajar pelo estado do Rio de Janeiro. E nós estamos preparados para você. O avanço da vacinação permitiu a retomada do turismo e a abertura de novos postos de trabalho. Estamos seguindo os protocolos para que todos possam se sentir seguros. Prepare-se para o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro já está preparado para você. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Sem tempo a perder. Mais uma vez, moradores e comerciantes das cidades de Petrópolis e Três Rios sofreram com as chuvas que atingiram a região na tarde e na última terça-feira. A situação já virou recorrente e os moradores reivindicam uma solução para os problemas. Em Três Rios, a rua Tupinambás, que fica no bairro Monte Castelo, alagou e os moradores tiveram que fazer uma limpeza para retirar a lama acumulada em decorrência da enxurrada. Caso isso não fosse feito, eles iam ter que conviver com a poeira que se forma depois que a lama seca. Equipes da prefeitura chegaram a ser acionadas para que realizassem a retirada dos detritos acumulados na via, mas apareceram quando a rua já estava limpa. Em Petrópolis, os alagamentos também são comuns. Na estrada Silveira da Mota, localizada no distrito da Posse, comerciantes e moradores são prejudicados pela enxurrada que vem da rua Boa Vista. De acordo com eles, apesar do município promover a limpeza da via, os bueiros continuam entupidos. Nós entramos em contato com as prefeituras de Petrópolis e de Três Rios, mas até o momento não tivemos resposta com relação aos problemas mostrados na reportagem. Nesta semana, Petrópolis bateu a marca de mais de 90 mil vacinados com a dose de reforço contra a Covid-19, o que representa 39% do público-alvo. Já são mais de 90 mil petropolitanos vacinados com a dose de reforço contra a Covid-19. A marca foi alcançada nesta segunda-feira e representa cerca de 39% do público-alvo atingido. Desde o início da pandemia, já foram aplicadas 246.583 primeiras doses em pessoas acima de 12 anos, ou seja, quase 93% do público vacinável. É necessário tomar a terceira dose, porque é somente com todo o esquema vacinal completo é que a gente consegue evitar o agravamento, dos casos clínicos da cepa da Covid-Ômicron. Então, eu peço a todos que reforcem o compromisso de se vacinarem tomando a terceira dose. Até esta segunda-feira, o percentual de vacinados entre crianças de 5 a 11 anos era de 20,27%, com aplicação de 5.258 doses. Já a segunda dose, ou dose única, chegou para 226.103 petropolitanos. Na quinta-feira, o posto itinerante da vacinação contra a Covid-19 vai estar no conjunto habitacional do Vicenzo Rivetti das 10 horas da manhã até as 3 horas da tarde. A vacinação vai ser por livre demanda, ou seja, não precisa de agendamento. O objetivo é levar a vacinação para as comunidades mais distantes da cidade. Para tomar a vacina, é preciso fazer o agendamento no site da Prefeitura. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, quase 7.500 eleitores de Petrópolis podem ficar sem o direito ao voto nas eleições deste ano por estarem com o título em situação irregular. Números do Tribunal Superior Eleitoral mostram que em Petrópolis são 243 mil eleitores cadastrados. Deste número, 7.491 estão com os títulos suspensos e em situação irregular. Esses números representam 3% do eleitorado da cidade, que nos últimos 3 turnos deixaram de ir às urnas e, por consequência, tiveram o documento cancelado. De acordo com o TSE, o número era ainda maior, mas nos últimos 2 anos, 297 pessoas regularizaram as pendências junto à Justiça Eleitoral. No dia 2 de outubro, os eleitores de todo o país vão às urnas para decidir quais os candidatos que vão ocupar os cargos de deputados estaduais e federais, além de senadores, governadores e o presidente da República. Para os petropolitanos com título suspenso, ainda dá tempo de regularizar a situação eleitoral. Até o dia 4 de maio, basta acessar o site do TSE ou o aplicativo e-Título. Para cada turno que faltou, o eleitor precisa pagar uma multa de R$ 3,51 e o pagamento pode ser feito via Pix ou cartão de crédito. 4 de maio foi a data estipulada pela Justiça Eleitoral, que prevê o fechamento do cadastro 150 dias antes de cada pleito.
Durante esse período, o cidadão vai poder resolver pendências como transferência de domicílio eleitoral ou referentes à ausência ou justificativa nas 3 últimas eleições. Quem não tem o título de eleitor pode ter contratempos na hora da emissão do passaporte e outros documentos, como, por exemplo, a carteira de identidade. Além disso, pode trazer problemas na hora da realização da matrícula em instituições de educação e também no ato de quitação de serviços militares. A ausência do título também pode trazer problemas na hora de receber os salários em cargos públicos. Moradores do centro de Petrópolis reclamam com frequência do lixo espalhado pelas ruas da cidade. O mau cheiro e a presença de animais nestes locais incomodam e causam preocupação. A rua Dr. Joaquim Moreira, em Petrópolis, é um dos locais onde a quantidade de lixo e entulho incomodam os moradores e pedestres. Quem passa pelo local se depara com esta cena. Apesar das 2 caçambas de lixo, o entulho toma conta das calçadas, impedindo que motociclistas estacionem e pedestres usem o local. Rose Lopes mora em um dos prédios próximos e costuma passear com o cachorro pela região. Mas quando chega na rua, o pet só anda no colo por medida de proteção. Eu, por exemplo, não boto meu cachorro para andar nessa rua, com medo dele pegar alguma doença. Já teve lixo aqui, ó, até aquela parede ali, ó, lotado de lixo. E doenças, quando chove, entope tudo, é uma coisa horrorosa, o cheiro é insuportável. Eu nunca vi, agora que eu estou vendo que isso aqui tá um luxo. Pro que era, tá um luxo. Bianca e sua namorada sempre param a moto naquela rua e toda vez é o mesmo problema. Tá ocupando toda a calçada, né? Não tem lugar para as motos pararem. Tá um cheiro horrível, entulho para todo lado, é um problema mesmo. Tem muito mato, chama bicho, né? Lixo chama bicho, com certeza, e o cheiro fica horrível. Não dá para passar, não dá para estacionar, tudo é problema. Nós questionamos a Prefeitura de Petrópolis sobre o serviço de coleta de lixo e entulho na região, mas até o momento não obtivemos resposta. As obras de melhoria da estrada que dá acesso ao Quilombo do Tapera devem ser entregues ainda nesta semana, segundo a Prefeitura de Petrópolis. As intervenções no local foram possíveis devido a uma ação conjunta entre o município, o Ministério Público Federal e a empresa Anurb, por acordo judicial para a conversão de valores definidos em sentença em ações de melhoria para a comunidade local. E você vai ver depois do intervalo. Brasil tem cerca de 19 mil nascimentos anuais de mães adolescentes entre 10 e 14 anos. O Correio da Manhã na TV, segunda edição, volta já. Seus olhos estão preparados para se encantar? Seu coração preparado para sentir? Então você está preparado para viajar pelo estado do Rio de Janeiro. E nós estamos preparados para você. O avanço da vacinação permitiu a retomada do turismo e a abertura de novos postos de trabalho. Estamos seguindo os protocolos para que todos possam se sentir seguros. Prepare-se para o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro já está preparado para você. Governo do estado do Rio de Janeiro. Sem tempo a perder. Que o Rio de Janeiro continua lindo, a gente já sabe. Mas o que você não sabe é que o estado também está mais forte do que nunca. Com a casa arrumada, a economia entrou no rumo certo. O do crescimento. Duvida? Então anota aí. O Rio tem mais de 6 bilhões em caixa para investir e turbinar a economia fluminense. O salário dos servidores está em dia e ainda vem aumento por aí, hein? Quer mais? 100% dos empregos perdidos na pandemia já foram recuperados. Em um ano, foram criados mais de 90 mil novos empregos com carteira assinada. É trabalho para muita gente. Mas não para por aí, não. Mais de 70 bilhões vão ser colocados em empreendimentos privados no estado até o final de 22. Vamos combinar. É hora de investir e empreender no estado que está novamente na onda dos negócios. Acesse pacto.rj.gov.br. Vem investir e crescer junto com a gente. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Verão da economia. Ofertas quentíssimas que vão deixar o seu carrinho cheio. Alho 14,79, cebola 2,98, pepino limão ou laranja pera 2,89, inhame, banana d'água ou manga palmer 3,57, batata doce ou abóbora corte 3,98. E tem mais economia. A 100 peça inteira quilo 24,98. Molho de tomate para mesa 99 centavos. Tudo pra você economizar mais. Já
imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? Alerge já! Chegou o Legislaqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legislaqui. É a Alerj mais perto de você. O Brasil tem cerca de 19 mil nascimentos anuais por mães entre 10 e 14 anos. Os dados são do Ministério da Saúde, reunidos pelo Fundo de População das Nações Unidas. Os números colocam o Brasil acima da média mundial. O Ministério da Saúde aponta que, apesar destes dados representarem uma queda de 37,2% no número de adolescentes grávidas, o país ainda está acima da média mundial. O total de 19 mil mães entre 10 e 14 anos representa 53 adolescentes grávidas a cada 1.000, enquanto no mundo são 41. Estudos mostram que a gravidez na adolescência traz muitos riscos, sendo ainda mais graves em meninas menores de 15 anos. É um tema tão importante que a gente precisa saber como abordar essa paciente, como evitar essa gestação não planejada na adolescência. Então, assim, a gravidez na adolescência, ela traz um dano social muito grande. Não é só um dano físico para aquela menina, para aquela adolescente ali que gestou fora do plano. Então, ela traz um dano econômico para a sociedade. Então, muitas vezes os pais deixam de completar sua formação acadêmica para poder ir trabalhar mais cedo e tentar o sustento da família. Então, os avós ficam sobrecarregados. Então, assim, mexe com a estrutura familiar como um todo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, outro ponto importante a ser tratado é a educação sexual na faixa etária entre 10 e 20 anos. Segundo especialistas, a melhor forma de tratar o assunto é responder as perguntas de forma correta à medida que elas forem aparecendo, independente da idade da pessoa. A gestação na adolescência é um problema de saúde pública e que deve ser enfrentado como tal. Então, assim, é um tema de saúde pública, mas que deve ser abordado nas escolas. O médico que trabalha no posto de saúde, o médico que está inserido na sociedade, ele precisa ir para o combate. Então, ele precisa ir nas escolas falar um pouco sobre métodos contraceptivos, qual é o método mais adequado, qual é o menos adequado para cada situação. Então, precisa falar sobre a saúde sexual, precisa falar sobre o planejamento familiar. Esta primeira semana de fevereiro é dedicada ao combate da gravidez na adolescência. A mobilização busca esclarecer, desmistificar os métodos contraceptivos e aconselhar a população. Em Petrópolis, o projeto Reage Mãe ajuda no acolhimento de grávidas e puérperas. Nos encontros, há rodas de conversas para levar até as mulheres, inclusive as adolescentes, informações necessárias para que elas possam seguir a gravidez de forma mais segura. Muitas adolescentes, assim, chegam a ter um projeto Reage Mãe sem o básico, que é a informação. E muitas das vezes assustada. A gente não tem, assim, uma programação de educação sexual ou coisas relevantes a esse programa que atenda de uma forma bem mais ampla e eficaz. O projeto, em parceria com a Casa de Cidadania de Petrópolis, terá uma programação para a Semana de Combate à Gravidez na Adolescência, que promete levar até as mães toda a informação que elas podem precisar durante a maternidade. Nós começamos agora essa coparticipação no projeto Reage Mãe. Vai ser a nossa primeira atividade da casa no projeto. Nós teremos na próxima semana uma panfletagem, na terça-feira, na Praça Dom Pedro, se for permitido, pelo comitê que está orientando as ações por conta do Covid. E na segunda-feira, às 14 horas, uma roda de conversa com adolescentes, grávidas ou não, que tenham interesse nesse tema. A casa, então, já vai oferecer essa roda de conversa, um debate, um diálogo. Vamos trazer pessoas da saúde para falar para elas um pouco do como é que se desenvolve isso no seu corpo, a questão da prevenção e o Reage Mãe, então, oferecendo esse apoio àquelas que, em especial, já estão grávidas. O nível de adolescentes grávidas na cidade ainda é muito grande, então falar a respeito é necessário. Então o projeto ele vai estar com uma grade de
evento assim para estar contribuindo com o município. E assim, a gente não pode se estender muito, porque a gente estamos num pandêmico, né, num setor pandêmico, mas a gente vai estar aí fazendo uma panfletagem, a gente vai estar conversando com esses adolescentes, sim. A Casa da Cidadania fica na Rua Souza Franco, número 374, no centro de Petrópolis. Podem participar dos encontros mulheres de todas as idades, grávidas ou não. Amanhã a gente está de volta com muita informação e as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Pati do Alferes, Três Rios, Teresópolis e Paraíba do Sul, que só o Correio da Manhã na TV, segunda edição, traz para você. TVC, a TV do Correio da Manhã.